Olá, muito boa tarde. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo aqui pela tela da sua televisão e também pela telinha, olha só, do seu celular por meio do Facebook ou YouTube da TV Câmara Campinas. Você pode acompanhar a gente, viu? E dar só uma olhada nas principais notícias desta terça-feira, dia 22 de novembro. Ontem foi dia de reunião ordinária da Câmara de Campinas. 11 projetos estavam na pauta do dia. O resultado você confere aqui. Vereadora Mariana Conte promove debate sobre o histórico das organizações fascistas do Brasil e combate institucional. Frente Parlamentar da Legislação Urbana, que tem como presidente Paulo Gaspar, recebe convidados para falar sobre a cultura de Campinas. Na reportagem especial de hoje, você fica sabendo um pouco mais sobre a vida de Mestre Tito. E vem mudanças nas temperaturas. Como fica o tempo? A gente te conta agora no Câmara Notícia. E a gente começa esta edição já falando sobre Covid-19. Campinas teve um aumento no número de casos leves da doença neste mês de novembro. Em pouco mais de 10 dias, a cidade registrou um pouquinho mais também de 1.000 casos. Casos leves, mas que olha só, estão preocupando. Até porque a vacinação não está tendo muita procura, né? Com isso, o Comitê Municipal de Enfrentamento da Pandemia de Infecção Humana pelo novo coronavírus voltou a recomendar o uso de máscaras em locais de pouca ventilação e até com aglomerações, né? E para entender melhor essa medida, eu chamo agora a repórter Mina Abreu, que já está aqui na tela comigo, é ela que vai explicar para a gente, então, quais são esses locais, o porquê de toda essa recomendação, né? Boa tarde, Mina. Boa tarde, Viviane. Olha, eu estou aqui no Paço Municipal da Prefeitura de Campinas, no lugar aberto. Então, essa medida, essa recomendação não é para esse tipo de lugar. E quem vai detalhar o porquê dessa recomendação e também como vai funcionar, como está funcionando já, é a Priscila Pegoraro, que é a enfermeira e assessora técnica do Devisa, que é o Departamento de Vigilância em Saúde. Boa tarde, Priscila. Fala pra gente, primeiramente, esses casos que vêm aumentando na cidade, quando vocês fazem esse monitoramento, que levam então a tomar uma medida como esta? A gente tem instituído no município de Campinas um comitê de enfrentamento à pandemia. Ele se reúne semanalmente, a depender da situação epidemiológica. Então é feita uma análise epidemiológica, a quantidade de incremento de número de casos, a gravidade desses números de casos, e então são feitas algumas deliberações no sentido de fazer recomendações ou, enfim, qualquer outra estratégia que seja necessária adotar. E o que foi observado nos últimos tempos? Nas últimas 4 semanas a gente vem observando um incremento, ainda em número não muito consistente, mas há um aumento de positividade, especialmente dos testes que são realizados, saindo de 3% para 6%, já chegou a 12% na semana passada, o que mostra que a gente está sim tendo provavelmente uma circulação de variantes ainda não identificadas, mas a gente já está tendo um incremento do número de casos observados no município de Campinas. Olha, a gente já teve neste ano 95.748 casos, com 610 óbitos. Isso está dentro daquilo que é, como se diz, dito como controlável pela Secretaria de Saúde? Sim, os casos ainda não fugiram ao controle, né? A gente tem observado um incremento, é um incremento gradual, ainda não é um incremento exponencial, mas o que já mostra para a gente que a gente tem alguma circulação do vírus aumentando, e daí algumas medidas são necessárias de precaução e de cuidado das pessoas. Priscila, por que uma recomendação e não uma obrigatoriedade neste momento? A gente opta pela questão da recomendação e não pela obrigatoriedade, porque a gente ainda tem uma situação em controle, né? A gente tem o auxílio da vacinação, que faz com que a gente aumente a proteção, e daí a máscara é uma proteção adicional.
Quando a gente pensa nessa questão da proteção adicional, nós estamos, inclusive, no final do ano letivo nas escolas públicas e privadas. Por que não pensar também, já que, por exemplo, as escolas é um ambiente com pouca ventilação, geralmente nas salas de aula. Lá também essa recomendação ainda se trata de algo, como se diz, recomendável e não obrigatório? O município de Campinas, ele trata com bastante seriedade a questão do enfrentamento à pandemia, fazendo recomendações que são muito específicas a depender da necessidade. Então, a gente vai ter uma nova reunião nesta quinta-feira para analisar o impacto. A gente analisa o impacto do número de casos, incremento de número de casos por faixa etária. Então, a faixa etária infantil ainda não nos chama atenção, tá? A gente está tendo um incremento mais na parte da população de adultos jovens, por enquanto. Então, a gente já tem, sim, alguns casos, ocorrência de alguns casos nas escolas, mas ainda dentro de um controle. A gente tem no nosso site um manual que é específico para a educação, onde a gente trata de todas as situações que envolvem o enfrentamento da pandemia nesses casos. Em que casos ainda continua sendo obrigatório o uso da máscara? O uso da máscara, ele permanece obrigatório em todos os serviços de saúde, seja para profissionais, seja para usuários, nas instituições de longa permanência, onde a gente tem idosos, e em geral idosos com comorbidades, que têm uma maior chance de evoluir para a gravidade, seja de visitantes, seja de trabalhadores, ainda é utilizada. E para pessoas que tem comorbidades, a gente também continua fazendo essa orientação de permanecer usando máscara. Gestantes, idosos, crianças com alguma comorbidade têm essa indicação. A gente tem recentemente, inclusive, os hospitais, né, a questão do hospital que está sem leito também em função da ocupação. Isso também é monitorado quando vocês levam em consideração essas recomendações do uso de máscara nos ambientes? Sim, todas as variáveis que interferem diretamente na assistência, na qualidade da assistência ou numa perspectiva de crescimento de número de casos, com impacto para a assistência de saúde e diminuindo a nossa capacidade de resposta do município, seja para os serviços públicos ou privados, a gente faz essas recomendações ou normativas. Você disse também que a máscara ela é uma ferramenta apoiadora, digamos assim, da vacinação. Como estamos então em relação à vacinação contra a Covid em Campinas? Bem, a vacinação ela é extremamente importante, porque a vacinação vai fazer com que diminua o risco de gravidade, de gravidade dos casos. Então, a vacina ela é protetora. A partir do momento que a gente conseguiu manter um nível de vacinação adequado, a gente reduziu muito o número de casos. Então, o nosso pedido e a nossa orientação é que as pessoas busquem o serviço de saúde. Infelizmente, a gente está com uma vacinação muito baixa, uma cobertura muito baixa de crianças de 5 a 11 anos, na faixa etária dos adolescentes, que também tem uma relação social, enfim, que eles se aglomeram, também está baixa. Então, o nosso pedido é para que as pessoas procurem os nossos serviços de saúde, tomem o reforço da vacina, as pessoas que ainda não completaram o calendário vacinal, que completem essas doses de vacina necessária para que consigam se proteger. Quando você fala, por exemplo, das crianças e dos adolescentes, quantas doses eles precisam tomar para serem considerados imunizados? Os adolescentes, eles tomam 2 doses e já tem uma indicação de uma dose de reforço, e as crianças de 5 a 11 anos ainda 2 doses. E mais recentemente, as crianças de 6 meses a 3 anos, elas já conseguem receber a dose de vacina, que nesse caso são 3 doses. Então, elas já podem procurar, as crianças com comorbidades já podem procurar os serviços de saúde para tomar a vacina, e a gente tem uma lista de espera, porque quando a gente abre um frasco de vacina, a gente fica com aquelas doses com um horário para serem utilizadas. Então, as pessoas que têm filhos nessa idade e não têm comorbidades, podem procurar no site vacina.campinas.sp.gov.br
tem a orientação de quais unidades que estão aplicando e pode procurar e colocar na lista de espera. Assim, quando a gente abrir o frasco para atender uma criança que precisa e sobrar uma dose de vacina, a gente também consegue proteger outras crianças. Agora, os adultos que, por exemplo, já foram imunizados com 2 ou 3 doses e já dizem, olha, eu já tomei a vacina, não preciso tomar mais. Isso é verdade? Não, não é verdade. O que acontece? Quando a gente toma vacina, o nosso sistema imune se torna capaz de enfrentar aquela doença. Conforme vai passando o tempo da última dose de vacina, a quantidade de anticorpos, que são os nossos fatores de proteção, vão diminuindo. Quando eu dou a dose de reforço, eu faço com que o sistema imune fique alerta novamente e capaz de enfrentar a doença. Então, você está protegido, mas não totalmente protegido, porque os seus anticorpos podem estar adormecidos. Então, a gente pede, vá até o centro de saúde, procure o serviços de saúde, tome as doses de reforço recomendada para a sua faixa etária e se proteja. No caso dos adolescentes, essa terceira dose, é preciso que a prefeitura pense em algum movimento de vaciná-los na escola ou alguma outra coisa nesse momento ou ainda não? A gente tem ações sistemáticas acontecendo quando a gente percebe bolsões de crianças com uma concentração muito grande de não vacinados. As unidades de saúde procuram as escolas e fazem a oferta de vacinação na escola. Então, os pais responsáveis são comunicados, assinam um termo de aceite de vacinação e com esse termo de responsabilidade e de aceite para vacinação, a equipe de saúde leva todo o equipamento necessário para você fazer a vacina segura, inclusive dentro da unidade escolar. Caso, por exemplo, seja uma criança pequena de 2 a 6 meses, não é em todo o posto de saúde, são 8 unidades em Campinas. Pretende-se aumentar essa oferta para mais unidades? A oferta de doses, ela depende do quantitativo de doses de vacina que o município recebe. Essas doses de vacina são passadas do Ministério da Saúde para a Secretaria de Estado de Saúde e posteriormente ao município. Então, o número de doses que a gente recebeu ainda é pequeno. Então, se a gente fizer uma distribuição ampliada em todas as unidades, a gente vai ter uma perda vacinal muito grande. Então, a gente optou que pela quantidade de doses que o Estado nos repassou, uma quantidade de unidades menor para a gente conseguir melhorar essa capacidade de oferta dessa vacina. Mas em todas as regiões a gente tem vacina acontecendo. E quando a gente fala desse público de 6 meses a 2 anos com comorbidade, é uma vacina diferenciada, não é a mesma que os outros públicos estão tomando. Isso, ela é uma vacina chamada, que a gente denominou, né? É Pfizer Baby. Ela é destinada numa diluição diferenciada na planta que faz a vacinação para ser adequada para essa faixa etária. Então, ela é uma vacina segura e uma vacina efetiva. O que os pais podem fazer caso, por exemplo, a criança não tenha comorbidade e queira fazer essa inscrição numa fila de espera? Isso, pode ligar nos centros de saúde que estão elencados na nossa página e daí ligar e fazer o contato com a unidade de saúde, fazer a inscrição dessa criança nessa lista de espera. Tá certo, então, olha, a gente vai reforçar aqui, então a gente tem 66 centros de saúde em Campinas, lá no vacina.campinas.sp.gov.br, você tem a relação dos locais onde está cada centro de saúde, lembrando que a vacinação para 6 meses a 2 anos, olha, no centro de saúde do Jardim Aurélia, que funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6h30 da tarde e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. O Centro de Saúde São Marcos, das 8 também às 6h30. O Centro de Saúde do Centro de Campinas, que é das 8 às 6h30. O CS 31 de Março, que é das 8 às 4h30 da tarde. CS Vila IP, das 8 às 18h30, também funciona aos sábados, das 8 ao meio-dia. O CS do Nova América, das 8 às 4h30. O CS Florense, das 8 às 6h30 da tarde, também funciona aos sábados, só que das 8 ao meio-dia e meia. E o CS Vista Alegre, das 8 às 18h30 e ao sábado, das 8 ao meio-dia e meia. Esses são os 8 centros de saúde que tem a Pfizer Baby, né? Então, se você mora em uma dessas regiões, por exemplo,
Se no meu bairro não tiver, eu posso procurar um desses centros de saúde mais próximo para, por exemplo, me colocar na lista de espera, colocar o meu filho na lista de espera? Pode sim. Como a gente tem essa restrição de volume, ainda não foi possível. A ideia é ampliar conforme a gente receber. Mas neste momento pode procurar o centro de saúde e fazer a inscrição na lista de espera. E no ato da vacinação, o que é preciso levar para vacinar esses bebês? Um documento de identificação, um cartão do SUS e a carteirinha de vacina. Caso, eu não sei onde está a minha carteirinha, a vacina do meu filho, do responsável, eu posso levá-lo mesmo assim? Sim, com certeza. O sistema de monitoramento de vacinação, já para crianças abaixo de 5 anos, ele é online. Então, em caso de perda de carteira de vacina, segue com os outros documentos até o centro de saúde. A equipe de saúde vai acolher, vai identificar o registro das doses de vacina no sistema e vai aplicar só as vacinas que são necessárias. Priscila, eu vou voltar para falar do jovem adulto, que é inclusive o que você falou que está dando mais resultados positivos para a Covid-19 em Campinas. O adulto vacinou e talvez não lembre mais a data, perdeu o comprovante. Ele consegue, através do site, saber qual foi a data de vacinação para saber se já tem que tomar a dose de reforço? A gente tem duas formas de identificar e conseguir essa informação. Uma é no Conect SUS, através do site do Ministério da Saúde, que as doses de vacinas estão registradas lá. E a outra forma é no Poupa Tempo Digital. Poupa Tempo Digital é fazer um cadastro, você vai receber as orientações de como acessar a informação e você vai conseguir emitir a sua carteirinha digital. Tá certo. E lá também tem qual é a data que você pode ir no posto novamente. Exatamente. Tá certo, então. Muito obrigado, Priscila. E a gente aguarda, então, quinta-feira, a reunião novamente do comitê, se vai manter essa decisão, se vai ter uma nova decisão. Isso mesmo, quinta-feira a gente se reúne. Tá certo, então, e a gente traz aqui no Câmara Notícia todas as informações em relação à saúde, lembrando que nesta segunda-feira nós tivemos aí a atualização do painel Covid, dos atendimentos também de síndromes respiratórias aqui no município e também vamos acompanhar todas as medidas em relação ao enfrentamento à Covid-19 aqui em Campinas. É com você aí no estúdio, Viviane. Obrigada, Mina, pelas informações. A gente reforça, né, mais uma vez, então, cuidado, né, com as aglomerações, utilizar a máscara de forma correta. A gente viu algumas imagens aí, muita gente tá com a máscara mais ali, né, no queixo ou só de um lado da orelha, então usar a máscara nesses locais que foram recomendados de forma correta e a vacinação, né, procurar ficar em dia, desde os pequenininhos até os mais velhos, né. Mina, mais uma vez, muito obrigada aí pelas suas informações. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto para falar, olha só, de compras. Promoção é sempre bem-vinda, né? E é no mês de novembro que ocorre a Black Friday, tá chegando, mas nada de sair comprando por impulso, viu? É preciso ter cuidado em todos os tipos de compra, isso se for presencial ou até online. E para não ter dor de cabeça, a nossa equipe foi até o Procon, aqui de Campinas, pegar algumas dicas. Veja só. A Black Friday já faz parte do calendário do comércio no Brasil, onde o varejo promove inúmeros descontos e ofertas. O dia oficial é em 25 de novembro e o Procon resolveu dar algumas recomendações para o consumidor, para ele aproveitar da melhor forma possível as promoções. Até porque muitos lojistas acabam dando bom desconto, entretanto, há aqueles lojistas que acabam maquiando o preço dos produtos. Então, outra dica de suma importância é que o consumidor passe a monitorar esses preços desde já, faça a captura, que é o print da tela desse monitoramento, indicando qual é a loja, a data de acesso ao site, se for pelo site. E se o consumidor, no dia da promoção, checar que houve alguma maquiagem de preços ou uma publicidade enganosa, que ele traga esse material ao Procon para que o Procon possa, se for o caso, autuar esse estabelecimento. Francisco Toni, assessor especial do Procon, destacou ainda que é fundamental avaliar se a compra de determinado item, ainda que em valor promocional, cabe no bolso e não irá comprometer o orçamento. Francisco ainda deu orientações caso o consumidor passe por algum contratempo na hora da compra. Então, a dica nesse momento é que o consumidor também atue de uma forma a fiscalizar, né, o cidadão fiscalizar esses estabelecimentos e traga ao Procon
eventual prática que ele entenda como abusiva, para que os fiscais, no dia da promoção, chequem de forma direcionada esses sites denunciados pelo PROCON ou esses lojistas, sejam em lojas físicas também. Que o consumidor tragam essas provas, as publicidades, os panfletos publicitários e também o print desses sites demonstrando o preço, a oferta, prazo de entrega e se essa empresa realmente está cumprindo com o desconto prometido. No ano de 2021, o PROCON trabalhou intensamente no período da Black Friday. No ano passado, nós registramos 21 reclamações individuais de consumidores que trouxeram até nós. São reclamações relativas ao descumprimento de oferta, a problema com preços, justamente com relação à questão das promoções, dos descontos não praticados, o cancelamento unilateral da compra. Isso vale dizer que o consumidor até consegue chegar à etapa final, consegue realizar o pagamento dessa compra, mas a empresa acaba vendendo um produto que não tem estoque e alguns minutos depois cancelando a compra. Vale aí uma dica também para o consumidor, que uma vez a oferta vinculada e exposta ao consumidor, ela deve ser cumprida pelo fornecedor. E a escolha pela rescisão do contrato e o cancelamento da compra ou a entrega forçada do produto é sempre do consumidor. Tem muita gente que espera a Black Friday para comprar algum item específico e fica inclusive monitorando os preços. Já tem gente que acha que não vale tanto a pena. Sim. Eu acredito que todo mundo aproveita esse espaço. E agora no final do ano, que está saindo o 13º, para poder gastar um pouquinho, né? Claro que gastar com consciente, né? Mas sempre gastar um pouquinho. E está pretendendo comprar alguma coisa esse ano? As coisas que a gente precisa mesmo, né? Eu acho que a gente está passando por algumas mudanças aí, a gente precisa estar naquele conceito que a gente tem que guardar um pouquinho, né? E a gente acaba comprando aquilo que a gente de fato precisa, né? Achou alguma oferta que valesse a pena desses objetos que está precisando? Achei. Tanto coisas para casa como coisas para uso pessoal. Eu costumo dar uma pesquisada antes de fazer uma compra, vejo na loja, mas a maioria das vezes a gente compara, né? Dá para comparar na internet e na loja pessoal para a gente poder fazer a melhor compra, a melhor opção. Não, eu acho que não muda muito os preços. De quando você pesquisar antes e for comprar depois. Parece que abaixa pouca coisa. E você costuma fazer essa pesquisa quando está interessado? Sim. Se for para mim comprar um produto, sim. E nessas suas pesquisas você sentiu que não vale a pena? Não vale a pena. E para você que já vai começar a pesquisar, bater perna no centro da cidade, lá na 13 de maio ou aqui nos shoppings de Campinas, olha só, é bom passar protetor solar, levar uma garrafinha de água e até um guarda-chuva, porque esse calor que está fazendo nos últimos dias vai continuar, só que olha só, tem chuva por aí, viu? Vai vir mudança, é o que a gente vai ver daqui a pouco na previsão do tempo. Pois é, a chuva deve aparecer já nas primeiras horas do dia. E além de amanhecer chuvosa, a quarta-feira deve registrar mínima de 20 graus. À tarde, a temperatura sobe, chega na casa dos 26 graus e a chuva continua ao longo do dia. Com isso, a umidade do ar pode chegar a 80%. Pois é, então se prepara, hein? Vai dar uma refrescada com essa chuvinha, a umidade do ar vai aumentar aí, só que o calor continua, né? Chegando aí a 26 graus, então é bom se preparar para quem aí vai fazer as compras. E olha só, a gente vai agora para um rápido intervalo. Coisa rápida, é só para tomar água mesmo. No próximo bloco você vai ver como foi a reunião ordinária de ontem. 11 projetos estavam na pauta do dia, incluindo a Lei Orçamentária Anual. A proposta prevê um total de 8,9 bilhões em investimentos do poder público no ano que vem. Os maiores valores previstos são para as áreas da saúde e da educação. E os detalhes você confere em instantes. A gente volta já já.
Ontem foi realizada a reunião ordinária de número 43. 11 projetos foram discutidos e votados pelos vereadores. O primeiro item aprovado foi o projeto de lei do vereador Nelson Mosseri, que dispõe sobre o serviço remunerado para transporte individual de passageiros, oferecido e solicitado por aplicativos. O vereador falou sobre o PL. É um projeto importante, um projeto simples, que pede a vida útil do veículo para que passe de 8 para 10 anos, né? A vida do veículo do transporte por aplicativo. Nós sabemos de todos os problemas que eles tiveram com a pandemia, o aumento da gasolina. Então esse projeto, o que ele representa, o que ele significa? Ele significa mais renda, né? E significa também mais trabalho, mais emprego. Porque muitos dos motoristas de aplicativo estão sofrendo por conta da vida útil do veículo, né? Então nós conseguimos, através de uma emenda no mandato passado, fazer com que os carros ficassem até 10 anos, até o final desse ano. Mas agora nós queremos de forma fixa, né, de forma vitalícia, 10 anos de vida útil, para que os motoristas possam trabalhar. Então foi aprovado o projeto do vereador Nelson Mosseri e também foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Paulo Gaspar, que institui boas práticas de transparência em contratações públicas para o município de Campinas. Tem que melhorar o acesso à informação em relação a todas as contratações por vários motivos. Primeiro que você democratiza o acesso a qualquer pessoa que queira participar. Você aumenta a probabilidade de ter uma competição maior e conseguir preços melhores e qualidade também. E também as pessoas podem acompanhar, seja nas redes sociais ou, por exemplo, por que o cidadão não pode ter um e-mail cadastrado na Câmara ou na Prefeitura e ela receber automaticamente toda a licitação que entrar no sistema. Então precisa facilitar, não precisa o cidadão ficar indo atrás do Diário Oficial para acompanhar. E ontem os vereadores também aprovaram em primeira análise o projeto de lei orçamentária anual, a LOA, do município para 2023. A proposta prevê inicialmente um total de 8,9 bilhões em investimentos do poder público para o ano que vem. Os maiores valores previstos são para as áreas da saúde e da educação. O líder de governo, o vereador Luiz Rossini, falou sobre o PL. Foi feita uma audiência pública na semana passada e a audiência acabou, era quase meia-noite. Então foi assim bastante debatido, discutido o projeto do orçamento para 2023. Talvez seja uma das peças mais importantes que a Câmara tenha que aprovar, porque ela vai definir como Campinas vai aplicar, distribuir os recursos provenientes das receitas do município, seja as receitas próprias, IPTU e SSQN, como também as receitas de transferência da União, FPM ou até do ICMS. Hoje o que a gente pode ver e constatar no orçamento é que o prefeito Dário Saad, ele continua priorizando basicamente as áreas sociais. Há um crescimento expressivo do investimento na área da saúde, seja na Secretaria Municipal de Saúde e também na rede Mário Gatti, né, mostrando, ficando muito acima do percentual exigido por lei, que no caso do município seria 17%, nós temos quase 30% da receita aplicada em saúde, mostrando que a atenção à saúde é uma prioridade do governo. A outra maior receita é da educação, né, que a gente tem até acima dos 25%, que é a obrigação constitucional de investir em educação, para dar conta de atender todas as necessidades da demanda da educação infantil, vagas em creche e do ensino fundamental, além também dos cursos profissionalizantes e o EJA, Educação de Jovens e Adultos. E uma secretaria que teve também um aumento significativo da dotação é a Secretaria Municipal de Assistência, Direitos Humanos e Cidadania, mostrando que também, principalmente nesse momento pós-pandemia, há necessidade de se alocar recursos para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, que aumentou muito o número na ocasião da pandemia. Toda peça orçamentária ela gera crítica, polêmica, discussão,
Mas a gente tem que entender que o que chega na casa é o resultado de uma construção que começou em janeiro, onde cada secretaria apresenta as suas demandas, né, faz o diagnóstico, apresenta as suas propostas de investimento, de programas, atividades para atender as demandas e atender a população. Depois, a própria secretaria, as secretarias juntas acabam fazendo corta aqui, põe lá. Muitas vezes tem área que a gente acha que talvez devesse ter maior recurso, mas é o resultado de um processo discutido com todos os técnicos de todas as pastas. E também do Executivo foi aprovado o projeto de lei complementar que trata sobre o Plano Diretor Estratégico da cidade. A proposição visa alterar a vinculação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, o FMDU, atualmente ligado à Secretaria de Gabinete, para que tal função seja desempenhada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Luiz Rossini também explicou o projeto. Esse basicamente é levar o Fundo de Desenvolvimento Urbano, vinculado ao gabinete do prefeito, para a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, quem é que faz a gestão e que sabe quais são as prioridades de aplicação dos recursos para o desenvolvimento da cidade. Então, na verdade, isso é uma forma de você fortalecer, potencializar o órgão responsável pelo planejamento da nossa cidade. Basicamente é colocar no lugar certo a destinação e a gestão desse Fundo de Desenvolvimento Urbano. Lembrando que todos os projetos aprovados e rejeitados você confere no site da Câmara de Campinas a pauta completa. E se quiser rever tudo que foi discutido ontem, é muito fácil. É só entrar no YouTube da TV Câmara Campinas, que a reunião ordinária de número 43 está lá disponível na íntegra. E olha só, na manhã de ontem, a vereadora Mariana Conte esteve à frente da audiência pública que teve como tema o histórico das organizações fascistas do Brasil e combate institucional. A Dalila Pereira acompanhou tudo e conta agora pra gente como foi essa audiência pública. A Comissão Parlamentar de Inquérito Antifascista, presidida pela vereadora Mariana Conte, realizou a 62ª audiência pública com o tema Histórico das Organizações Fascistas do Brasil e Combate Institucional. Nós vamos dar início, então, a essa audiência pública, que faz parte dos trabalhos da CPI Antifascista, uma CPI que foi instalada no município de Campinas para mapear, investigar e combater ações, grupos e a ideologia neofascista, nazista ou qualquer ideologia que prega de extrema-direita, que prega o golpismo, o extermínio e a violência contra grupos subalternizados. O primeiro convidado a falar foi o historiador Sidney Aguiar Filho, que fez um breve histórico do surgimento do fascismo. O fascismo é um conceito que se consolida no pós-Primeira Guerra. A primeira organização assumidamente fascista, o primeiro FACI, feixe da língua italiana, surge em 1919, com características que se assemelham, a princípio, a discursos e práticas educacionais, culturais, artísticas, esportivas. O primeiro FACI se assemelhava muito àquilo que a gente chamaria uma mescla de escola com quartel, com centro de treinamento. Estamos falando de um período de 60% de jovens na idade de 16, 17, 18 anos sem profissão, sem ocupação, sem trabalho. O perito criminal Daniel Zotesso falou sobre sua experiência na luta contra o comportamento fascista dentro do ambiente policial. E eu vindo de um movimento como Policiais Antifascismo, eu participei agora ativamente nessa campanha de conversas, de panfletagens, de momentos em que a gente pôde dialogar com as pessoas nas ruas. E as pessoas, ao ver o movimento, falaram: opa, movimento Policiais Antifascismo? Como assim? E aí as pessoas se espantavam e, ao mesmo tempo, ficavam felizes de ver que existe, né, um grupo, um movimento de policiais que estão lutando contra essas práticas fascistas. O que, ao mesmo tempo, me deixa feliz, me deixa preocupado, porque o quanto a instituição policial está relacionada ao fascismo
na visão de muitas pessoas pelas práticas que a gente observa das atividades policiais na nossa sociedade, né? A antropóloga social Adriana Dias deu sua contribuição ao debate por meio de ligação de voz. Também esteve presente a vereadora Guida Calisto e Gustavo Peta. Acho que a gente precisa apontar para alguns encaminhamentos, né? Não adianta a gente ficar muito no campo do discurso, falando da importância, que é extremamente importante a gente debater, mas assim, essa CPI precisa apontar encaminhamentos mesmo, né, que sejam materializados. O fascismo, o nazismo, o neonazismo, talvez o professor possa falar depois um pouco sobre isso, sobre se é novo ou não, se é neo ou não, mas ele é criminalizado, ele é crime, né, na Constituição, está lá e tem que ser tratado dessa forma. Né? Essas organizações passaram a crescer, a ter mais adeptos, e as condições políticas, mas também as condições econômicas permitiram isso. O professor Sidney fala, acho que em 60% dos jovens que estavam desempregados, sem emprego, sem nenhuma perspectiva. Os números no Brasil hoje se aproximam disso, né? Então, realmente, as condições políticas, econômicas, sociais permitem o crescimento dessas organizações e dessas ideias que precisam ser, evidentemente, criminalizadas no nosso país. A presidente da comissão, Mariana Conte, fez um balanço da reunião. Eu entendo que o saldo ele é principalmente o saldo de um balanço, porque essa é uma CPI inédita, né? Então, uma das nossas desafios é construir os nexos das coisas, né? Então, essa questão histórica que foi trazida, o próprio mapeamento que a professora Adriana vem apontando, né? Seja o professor Sidney, que apontou um histórico de organização fascista, integralista na nossa região, que é uma região que vem de uma origem escravocrata, em que você teve a anuência do Estado com relação à escravização ilegal, inclusive, como foi apontado no final, de um contingente enorme de negros na nossa cidade, na nossa região, e também a professora Adriana apontando essas 16 células nazistas, então, que estão aqui instaladas na cidade de Campinas e que nós vamos, né, a professora Adriana não citou, porque inclusive acho que nem cabia, né? Mas que nós vamos apontar no relatório. A Frente Parlamentar da Legislação Urbana, que tem como objetivo, finalidade, discutir melhorias urbanísticas para toda a cidade de Campinas, também se reuniu ontem. Desta vez, o vereador e presidente da frente, Paulo Gaspar, convidou Regina Márcia Moura Tavares, que falou um pouquinho sobre ações culturais aqui para Campinas. E, ao final, Gaspar fez um balanço do encontro. Professora Regina, antropóloga, tem um conhecimento vasto aí sobre como você integra a cultura com o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Ela tem uma vivência grande dentro de Campinas, ela faz parte do CONDEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, e a Frente Parlamentar tem essa função de escutar várias frentes, várias ideias diferentes e juntar todas elas no sentido de trazer o desenvolvimento para Campinas. Na questão da legislação urbana, também é um tema que vem de encontro àquela nossa ideia de ter um escritório de planejamento para Campinas, onde esse escritório ele integra todas as áreas. No caso de hoje, a cultura como um papel principal para ser uma mola propulsora do desenvolvimento socioeconômico da cidade. Então hoje a cultura está totalmente esquecida, não só em Campinas como no Brasil, né? A gente tem prioridades que são mais emergenciais do que a cultura e ela acaba ficando de escanteio, né? Então a gente veio resgatar essa importância da gente de resgatar essa cultura e por enquanto está na promessa, né? E o papel da frente é fazer a provocação desse debate para começar a pensar nisso e criar essa estrutura. Então, estas foram as notícias do Legislativo aqui de Campinas. Lembrando que todas essas reuniões que a gente mostrou hoje aqui estão acontecendo de forma provisória no Teatro Bento Quirino, que fica na Rua Lusitana, número 1555. E você que está assistindo pode ir participar de forma presencial, que será muito bem-vindo. Agora, caso não dê para ir lá,
É muito fácil, é só entrar sempre no nosso YouTube, no Facebook da TV Câmara Campinas, que essas reuniões a gente transmite ao vivo, na íntegra, e se quiser rever, compartilhar, é só entrar nas nossas páginas que o link está lá disponível, então, completinho para você. E amanhã a gente volta com as notícias do Legislativo, porque tem muito trabalho acontecendo aqui na Casa de Leis. E a gente muda de assunto para falar sobre a nossa série, aquela série especial sobre as ruas de histórias negras. Na reportagem de hoje, a Mirna Abreu e o Sávio Monteiro vão abordar a vida de Mestre Tito, um personagem de grande representatividade para a comunidade negra aqui de Campinas e que até foi idealizador da construção da Igreja de São Benedito. Dá só uma olhada na matéria. Tito de Camargo Andrade viveu no século XIX. Escravo liberto, era curandeiro e devoto de São Benedito. A historiadora Regina Célia Lima Xavier, autora do livro Mestre Tito, uma história sobre religiosidade e escravidão que sempre vale a pena contar, se debruçou sobre a vida do negro que nasceu no continente africano em 1818, chegou ao Brasil quando tinha apenas 11 anos e foi trazido a Campinas para ser escravizado. O Tito é um personagem muito importante em Campinas, justamente por essa trajetória entre a escravidão e a liberdade, né? Ele foi escravo a maior parte da sua vida, mas ele também, como escravo doméstico, ele tinha uma certa autonomia e a gente presume que essa autonomia tenha possibilitado a ele a exercer o ofício de curandeiro em Campinas no momento em que tinha epidemias de varíola que sacrificavam uma boa parte dessa população. A história se consolida quando, em 1930, através de uma resolução, esta rua estreita da Vila Industrial ganha o nome de Mestre Tito, homenagem a este homem de grande representatividade aos negros e afrodescendentes de Campinas. Trajetória que está conectada a outro ponto da cidade. E essa conexão se faz aqui, na Igreja de São Benedito. Conta-se que em meados de 1870, época em que havia a suspeita de que a febre amarela chegava no município, Tito fez uma promessa de que, se não fosse contagiado pela doença, construiria em reconhecimento uma capela para a devoção do Santo Protetor. Líder da comunidade negra, ele assume a frente da construção da igreja. Nos registros históricos tombados como patrimônio que pertencem ao arquivo da Câmara Municipal, aparece uma sessão em outubro de 1866, em que os vereadores discutiram um requerimento de Tito de Camargo Andrade para a cessão do terreno da Capela Melchior para a construção da Capela de São Benedito. Em dezembro do mesmo ano, o ex-escravo apresenta um outro requerimento, mencionando a autorização do bispo para a criação da capela. Já a ata da sessão de janeiro de 1867 traz a anotação da criação de uma comissão para analisar o pedido de Mestre Tito. A capela, ali por volta de 1835, ela já está num estado meio precário. Então, ele vai entrar com sucessivos requerimentos junto à prefeitura para que a prefeitura doasse aquele terreno e possibilitasse que ele, então, juntamente com a Irmandade, se ocupasse daquela capela para a devoção de São Benedito. Isso efetivamente é feito, né? Então, ele progressivamente ele vai angariando fundos e vai transformando a antiga capela Melchior, na igreja de São Benedito. O interesse dele pela construção da capela, né, vem um pouco também dessa trajetória dele enquanto curandeiro, porque naquele momento as percepções de doença e de cura tinham uma forte acepção religiosa, e ele era muito devoto. Então, a gente tem registros desde 1835, né, quando ele pede para transformar a antiga capela Melchior na capela de São Benedito. Logo depois, então, quando ele consegue
comprar sua alforria na década de 60, é quando ele vai angariar um maior número de recursos e vai comprar, então, as alforrias da sua esposa, dos seus filhos, e vai, então, iniciar a construção da capela numa campanha um pouco mais intensa. E isso também se relaciona um pouco com a relação que ele tinha com a igreja, porque a Irmandade, do qual ele foi também um fundador, a Irmandade de São Benedito, ela era controlada tanto pelo Estado quanto pela igreja, porque naquele momento nós tínhamos o sistema de padroado. Então, o Estado e a igreja faziam parte de um mesmo corpo político. Então, a igreja, principalmente ali, a partir dos anos 50, passa por um processo em São Paulo que a gente chama de um processo de romanização, que é a aproximação dos dogmas da igreja do Concílio de Trento e de uma orientação via Roma, que faz com que a igreja em Campinas vá se recrudescendo nessa relação justamente com essa comunidade negra. E é nesse momento que o Tito vai ganhar uma grande responsabilidade. Com o novo momento político e histórico, Mestre Tito passa a ser um articulador para concretizar a construção da capela. Como ele era um curandeiro conhecido e respeitado na cidade, ele vai conseguir ter maior crédito junto aos comerciantes, né, para poder levar adiante, então, essa campanha para a construção da igreja. Então, ele é um personagem importante. Quando ele vai lá já, ali no início no final dos anos 70, nos anos 80, quando ele vai ficando mais velho, vai adoecendo, a campanha para angariar recursos para a igreja vai ser encampada também por um grupo de mulheres, né, principalmente por Ana Gonzaga. Mas nem por isso o Tito deixa de ter uma preponderância. Infelizmente, ele morre antes da igreja ser inaugurada, mas a gente pode dizer que ele é aquele que vai socialmente fazer essa intermediação, esse mundo branco senhorial, né, e essa população africana, crioula, né, escravizada, que era tão importante, que vivia em Campinas naquele momento. Ele é o grande mediador dessas relações e o garantidor também do protagonismo da população negra em Campinas naquele momento, principalmente no projeto da Irmandade e da construção da igreja. A via que ganhou o nome de Tito para homenagear a história desse líder está nos registros da Câmara de Campinas, na Resolução 938 de abril de 1930, por meio de um decreto. A rua, que hoje é de paralelepípedo, está em uma área em que vários imóveis foram tombados como patrimônio histórico e começa em uma das vias mais movimentadas da Vila Industrial, que dá acesso ao centro. Está no livro Ruas de Histórias Negras e também é apontada na tese de doutorado que tratou de uma pesquisa sobre a ocupação dos espaços, o que remete à capela. É aqui, no quadrilátero onde fica o Largo São Benedito, que entre 1753 e 1774 abrigou o cemitério Bento do bairro rural do Mato Grosso, passou por diversas mudanças na história, que abriga vários imóveis e que em 1982 teve como praça denominada com o nome da ex-vereadora professora Silvia Simões Magro. E dentro desse grande espaço de tempo, né, ano que vem Campinas completará 250 anos, a gente teve também Mestre Tito, que foi um grande curandeiro, que teve uma articulação muito importante para libertar diversos escravizados de fazendas aqui na cidade de Campinas, um grande conhecedor de ervas, e foi quem inicia a construção da igreja aqui de São Benedito, depois que a igreja do Rosário foi retirada da área central, né, do Largo do Rosário aqui de Campinas. Com a retirada da igreja do Rosário, começa-se uma mobilização liderada por Mestre Tito para a construção dessa igreja. A igreja do Rosário, como em todos os estados do Brasil, sempre foi associado, né, à Irmandade do Rosário, à Irmandade de Pretos e Pretas, que tinham através daquele momento, final do século XIX, começo do XX, as organizações em forma de irmandade para lutarem pelos direitos da população escravizada e que estava sendo liberta. Ele era muito devoto de São Benedito, tanto que ele dizia que se ele sobrevivesse à febre amarela, que foi um grande abalo na cidade de Campinas, matou milhares de pessoas, né, a febre amarela, em especial aqui no nosso município,
Ele dizia que se ele pudesse usar as ervas e curar muitas pessoas e não morrer de febre amarela, ele iria agradecer a São Benedito, a quem ele era devoto, e construir a igreja. Só que nesse processo de início de construção, há tantas perdas financeiras como o próprio desafio, e aí a senhora para quem ele trabalhou durante muitos anos, que demorou muito tempo para lhe dar a alforria que ele teve que comprar, ela passa, né, o término dessa igreja, Ramos de Azevedo. Então, por muitos anos, a gente encontrava dentro da arquitetura a presença de Ramos de Azevedo como arquiteto e nenhuma citação a mestre Tito, que foi o primeiro idealizador e quem construiu as bases. Tito morreu em 1882. Ele não conseguiu ver a sua igreja construída. No entanto, Dona Ana de Campos da Paz Gonzaga deu continuidade no desejo do escravo liberto e a inaugurou em 1885. Não é ela que assume, não é ela que tem esse papel. Ela tem, na verdade, uma postura um pouco secundária num projeto que já vinha em andamento. Só que isso acontece no momento em que a Irmandade de São Benedito já está um pouco desarticulada. Ela vai sofrer, no final dos anos 70, uma forte ingerência da igreja, ela se desarticula um pouco e o Tito vai assumir pessoalmente isso como uma tarefa. Então, em momento em que a igreja perde, que a Irmandade perde um pouco a sua mobilidade, o Tito cresce, e ele assume pessoalmente. Então, ele tem esse poder, de mediar os irmãos de São Benedito, essa população escravizada e liberta, com essa classe senhorial, e com a igreja também. Então, isso me parece importante, porque normalmente a gente pensa essa população africana, pouco letrada, como pouco capaz, de ter protagonismo ou de estabelecer formas de negociação. E o Tito é o exemplo contrário disso tudo. É uma pessoa de uma habilidade enorme, de uma grande respeitabilidade na cidade e um grande negociador. A Igreja de São Benedito marca a resistência do povo negro em sua ancestralidade e religiosidade, como é o caso da família da professora e representante do movimento negro em Campinas, autora do livro Rua de Histórias Negras, Edna Lourenço. A minha bisavó, Clara Egídio de Souza Aranha, ela era escravizada da família de Souza Aranha. A mãe dela... Antigamente, os escravizados levavam o sobrenome dos seus senhores, era isso? Na lápide da sepultura dela está lá. Ela foi a segunda mulher negra, a segunda negra sepultada no cemitério das Saudades. Ela é mãe de Dadina, Bernardina José Lourenço, que gerou meu pai. Dadina era devota de São Benedito. Ela atuava aqui na igreja, elas tinham uma irmandade, tinham muitas mulheres negras, tinham mulheres que moravam aqui nessa rua, famílias, tudo que eram da irmandade. E meu pai foi criado assim. Então, meu pai, a gente comemorava o aniversário do meu pai com uma feijoada, que reunia a nossa família, juntava tudo. E primeiro era a missa. A gente vinha aqui na missa, já era tradição. A missa, na semana do 20 de agosto, o aniversário do meu pai era 20 de agosto, meu pai nasceu 20 de agosto de 1910. E era a missa. Às 10 horas celebrada aqui. Pois nós saíamos aqui da missa e íamos todos para a feijoada do meu pai. E isso se tornou uma tradição na nossa família. Os anos vão passando e você vai vendo a mudança, nos espaços. Aí veio a Mãe Preta, tudo, mas nós já estávamos aqui. Do lado de fora, a estátua da Mãe Preta, réplica de um monumento existente no Largo Paissandu, na capital paulista. Obra do artista plástico Júlio Guerra, foi feito em bronze fundido. Foi inaugurada em 1984. Para a comunidade negra de Campinas, esse ainda é um espaço extremamente simbólico. E é por isso, com certeza, que no decorrer de décadas, diversas lideranças trazem e fazem a transmissão de saberes a partir de atos, a partir de ações, sejam dentro da própria igreja, ou fora, ou no entorno,
para que possa continuar explicitando de que sim, esse território é central, mas ele é parte da nossa memória, é parte da nossa história, e continuamos reafirmando que, mesmo que os símbolos sejam postos em determinados momentos como ato de doutrinação, como a própria imagem da mãe preta, que é uma mãe preta alimentando o filho de um branco e de novo evidenciando ou querendo, né, mesmo que de forma subjetiva, evidenciar o lugar de quem na nossa sociedade, quem pode representar o quê. Então, dentro do nosso território, já que vocês querem ficar aqui, então a gente vai colocar uma imagem de mãe preta para lembrar qual o seu lugar aqui. Nós vamos continuar também estando aqui e transmitindo para gerações futuras que, apesar de todas essas estruturas e ferramentas, seja no âmbito da legislação, seja no âmbito da própria memória e da representatividade, recolocando que sim, foram nossos ancestrais que construíram essa cidade, foram nossas mãos negras que possibilitaram que a nossa memória fosse presente no dia de hoje. E sim, se essa cidade é tão importante, ela teve tantos avanços, ela teve uma enorme contribuição da população negra que habita aqui, mesmo sendo apagada pelo racismo no seu dia a dia. E na reportagem especial de amanhã, nossa equipe vai mostrar quem foi Laudelina de Campos Melo. Não vai perder, hein? E bora falar agora de meio ambiente. No Giro Ambiental desta terça-feira, a Mariana Meira conversou com o Fernando Beltrame, que é o principal gestor do Evento Neutro, um programa de educação e ação contra as mudanças climáticas criado pela Ecaplan, consultoria em sustentabilidade. Vamos ver. Olá, bem-vindo, bem-vinda, tudo bem com você? Espero que sim, mais um Giro Ambiental começando aqui na programação da TV Câmara Campinas e hoje para falar de gás carbônico, esse nome que muita gente ouve, que sabe que emite por aí, fazendo muita coisa aí na rotina, mas não sabe como exatamente e também não sabe como reduzir. A gente emite gás carbônico andando de avião, andando de carro, ligando o ar-condicionado, isso só para começar. Agora, como é que é possível reduzir esse impacto? Parece coisa muito distante, mas tem gente pensando nisso. E um desses programas se chama Evento Neutro. Hoje aqui no Giro Ambiental nós trazemos o Fernando Beltrame, que é presidente da Ecaplan, responsável por esse programa Evento Neutro. Fernando, de neutro, só a neutralidade de gás carbônico, porque é para se posicionar mesmo, né? Bem-vindo ao Giro Ambiental. Exato. Então, primeiro, obrigado pelo convite e oportunidade de falar com vocês do Giro Ambiental e também com o seu público. Exatamente, o evento a pessoa fala assim, mas é neutro? Não, a gente quer se posicionar e acho que é bem isso, né? O evento neutro na parte de emissões de gases de efeito estufa, mas é para ele atuar e ter a participação de todos os envolvidos dos eventos e das empresas. Quando a gente fala em evento, a gente está falando de ações específicas ou estabelecimentos comerciais, locais também? O que é um evento neutro? Legal. A Ecaplan, a gente trabalha desde 2008 com o tema de quantificação, redução e compensação das emissões de carbono, né? Então, desde esse tempo a gente tem trabalhado essas iniciativas e a gente criou o programa Evento Neutro especificamente para shows, fóruns, congressos, eventos corporativos. E, claro, a gente tem outras iniciativas para as empresas, então a gente tem um selo CO2 neutro, que é para as empresas, produtos e serviços. Mas falando de eventos, shows, agora a gente teve Rock in Rio, vamos ter a Copa, Olimpíadas, festas de final de ano. Então, para essas iniciativas, a gente criou o selo Evento Neutro. Interessante você mencionar isso, Fernando, porque a gente muitas vezes imagina que um evento que durou ali só uma noite, ou um festival, né, alguma coisa que durou horas, acabou, passou, ficou ali na história, só no âmbito do entretenimento ou mesmo do ambiente corporativo, né? Vamos
tentar dar um zoom aqui nesses eventos. Que tipos de ações, práticas que emitem carbono em organizações de eventos como esses? Legal. Por que a gente começou a trabalhar com o evento, né? Então, o evento, ele relativamente, ele impacta bastante o meio ambiente. Por quê? Às vezes você tem 2, 3 dias de montagem, e daí você tem um evento de poucas horas, depois você tem uma desmontagem, então você tem uma mobilização muito grande para a realização de evento. Então, ele, relativamente, pela atividade dele de poucas horas, ele impacta bastante o meio ambiente. Mas o evento precisa acontecer, porque é o momento onde você chama os seus clientes, você você apresenta os seus produtos, você realiza uma festa de final de ano, então ele precisa acontecer. O importante e ele impacta o meio ambiente, igual você comentou, você tem a queima de combustível das pessoas que se deslocam, você tem um gerador de energia que gera energia, então o importante é a gente avaliar formas de reduzir ao máximo esse impacto ambiental, e o que você não consegue reduzir, você faz a compensação de carbono. Quando a gente desenhou o programa Evento Neutro, você falou, não existe uma descrição sobre o que é um evento, né? O evento é quando acende a luz, as pessoas chegam, ou não, desde a montagem, realização e desmontagem. Então, quando a gente faz a compensação de carbono de um evento, é importante você levar em consideração desde a montagem, onde você tem os caminhões, você tem o staff, você tem todo mundo se desloca e queima combustível para chegar até lá, a realização, onde você tem os participantes, que tem as viagens aéreas, onde você tem a alimentação, onde você tem diversos outros impactos ambientais, e a desmontagem. Então, é importante você olhar todos esses itens e daí, em cima de cada uma dessas etapas, você avaliar ações para reduzir esse seu impacto ambiental. Você mencionou que quando o evento ele não é totalmente neutro, existe a possibilidade de fazer uma compensação. Como que isso é possível? Primeiro você tinha falado de ações para reduzir, né, esse impacto ambiental. E daí tem vários exemplos. Então, se a gente olhar a questão de resíduos, dos materiais utilizados, material descartável, então é importante, a gente fala, a melhor embalagem é aquela embalagem que nem foi gerada, né? Aquele resíduo que nem foi gerado. Então a gente trabalha muito com os organizadores, tá? Será que realmente precisa desse copinho plástico? Será que precisa dessa caixa de papelão? Então, avaliar com ele o que é possível fazer para você nem gerar esse resíduo e depois, tá bom, esse daqui vai ter que ter porque vai ter que montar uma estrutura. Então, o que eu posso fazer para reduzir a geração, o uso desses materiais, depois reaproveitar e só depois vem a parte da reciclagem e o que você não consegue reciclar, daí sim vai para o aterro. Isso olhando só as embalagens. Tem a parte de alimentação. Então, por exemplo, a gente fez uma edição do Fórum Mundial de Sustentabilidade lá em Manaus. E daí lá, a gente trabalhou a questão da alimentação. Então, nada melhor do que você incentivar a alimentação da época e da região. Sabe, a gente tem muito essa mania de querer comer tal fruta o ano inteiro. E a gente não tem essas frutas o ano inteiro. Tá? E a gente pode incentivar outros alimentos. Então, tem diversas ações que a gente consegue trabalhar para não só reduzir o impacto ambiental do evento, mas também promover o desenvolvimento local. Bom, teve essa redução, então a gente pode buscar diversas ações para reduzir o impacto ambiental, mas sempre gera algum impacto ambiental. Então, por exemplo, teve que ligar o gerador de energia porque não pode ter o risco de faltar energia, ou ele não consegue gerar energia suficiente para esse evento. Teve viagem aérea que teve que trazer um palestrante internacional para o evento. Feito tem esse impacto ambiental, a gente calcula esse impacto ambiental em toneladas de CO2. Então, a gente pega litros de diesel consumido no gerador de energia, quanto isso significa em toneladas de CO2. Viagens aéreas, tonelada de CO2. Quilowatt-hora de energia consumida, tonelada de CO2. Fazemos todo esse impacto ambiental em tonelada de CO2 e como funciona a compensação de carbono. Então, de um lado você tem o evento, que impacta o meio ambiente, do outro lado você tem um projeto ambiental. Então, a gente apoia projetos de, por exemplo, preservação florestal. Então, tem diversos projetos da Amazônia, onde eles seguem metodologias internacionais que falam, essa reserva, se ela não fosse preservada, ela teria sido desmatada, por exemplo, de 2019 até 2020, em X mil hectares. Esses X mil hectares, se fossem desmatados e queimados, iriam emitir, por exemplo,
10 mil toneladas de CO2. Então, a reserva florestal, você evitou a emissão de 10 mil toneladas de CO2, reserva florestal você tem 10 mil créditos de carbono. Cada tonelada evitada é um crédito de carbono. Então, eles têm, por exemplo, 10 mil créditos de carbono. O giro ambiental, a sua festa de final de ano de 2022 gerou 2 mil quilos de CO2. 2 mil quilos, 2 toneladas de CO2, a gente compra 2 créditos de carbono e faz essa compensação. Então, é dessa forma que os eventos conseguem apoiar esses projetos ambientais e ajudar a viabilizá-los financeiramente também. Falei bastante coisa agora, crédito de carbono, neutralização de carbono, não sei se ficou muito claro. Não, muito interessante, adorei a parte da festa do Giro Ambiental, alô TV Câmara Campinas, anota essa dica aí, gostei dessa ideia, vamos fazer. Fernando, tudo isso parte do interesse da empresa responsável desse evento, vocês buscam, vocês fazem a prospecção desses clientes, como que se dá o início dessa parceria? Isso é muito bacana. Quando a gente começou lá em 2008, pouco se falava da parte de compensação e neutralização de carbono. Hoje você vê o tema crédito de carbono na grande mídia, na televisão, na câmera. Então, hoje, felizmente, as empresas têm nos procurado para falar como que a gente pode implementar uma estratégia de emissões zero, como que a gente pode quantificar nossas emissões de carbono. Então, acho que boa parte do público de vocês você tem qualquer empresa, desde uma pequena loja que vende no e-commerce, que a gente pode quantificar e compensar as emissões de carbono das entregas, até uma grande indústria, você consegue quantificar esse impacto ambiental e avaliar ações. Então, qualquer setor, de alguma forma, impacta o meio ambiente, é importante a gente ver formas de reduzir. E outra coisa, ninguém é contra ações ambientais. Você pode ter empresa que não faz alguma ação, mas ninguém é contra. Então, quando as pessoas fazem, os colaboradores, as pessoas veem que a empresa tem realizado essas ações, acho que ninguém é contra, todo mundo gosta e valoriza, e por isso que cada vez mais a procura por essas ações de neutralização de carbono tem crescido bastante. Você tocou num ponto que eu ia mencionar agora, Fernando, até vou fazer esse parêntese aqui com o nosso público de casa, né, mostrando um pouco do seu currículo. Você é mestrando pela USP, bacharel em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV e tem uma ampla experiência, né, já em programas de meio ambiente, inclusive sendo idealizador do movimento Sou Resíduo Zero e é responsável pelo programa Evento Neutro e CO2 Neutro. Ou seja, já são muitos anos aí observando o interesse e a adesão das pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, em se engajar nisso. Nós estamos vindo de um período aí de mais de 2 anos de pandemia em que os eventos não aconteceram e agora eles voltaram a todo vapor. As empresas, as pessoas voltaram com uma mentalidade diferente? Aprendemos alguma coisa ou não? Com certeza, né? O que a gente fala, né? Antigamente, quando você ia falar sobre mudanças climáticas, você falava de estudos, projeções, e agora isso já é no nosso dia a dia. A gente tem quebras de temperatura no verão, e você tem eventos extremos, enchentes. Então, hoje, a gente não está falando mais de estudos, a gente está falando do nosso dia a dia, e esses impactos já são visíveis. A gente fala, São Paulo que era a terra da garoa, hoje é a terra da enchente ou da seca, né? E a gente vê também em Campinas, o que você tinha de algumas produções de agricultura, hoje está um pouco mudando, dificuldade. Então, hoje já é possível a gente ver esses impactos e as empresas têm buscado formas de como reduzir e lutar, eles falam de mitigar, né? Evitar, reduzir os eventos extremos, esses impactos ambientais. Eu acho que é isso, né? Repensar a descartabilidade da nossa vida, né? Isso vale para roupas, tenho visto muita gente indo mais a brechós, tentando evitar um pouco esse lixo têxtil também, que acaba sendo um grande problema, reduzindo um pouco o lixo, separando mais o lixo, fazendo compostagens orgânicas em casa. Eu estou vendo um movimento acontecer e eu vou ficar otimista também, Fernando. Combinado? Vou acreditar no mundo melhor. E a gente precisa muito do apoio de vocês, da Câmara, dos deputados, da população, porque
a questão de resíduos, por exemplo. Se você olhar a parte de coleta seletiva, Campinas tem, São Paulo tem, mas se você olhar quanto que a gente recicla hoje, é em torno de 2, 3% de todo o resíduo gerado. É como se fosse uma cidade tem coleta seletiva, se 2, 3% só é reciclado. A gente está fazendo um trabalho junto com o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, para tentar viabilizar as ações de compostagem na cidade. E a compostagem, ela está falando do resíduo orgânico, cascas de frutas, verduras, legumes. Um único item, né, que são os resíduos orgânicos, eles são responsáveis por mais de 50%, 60% dos nossos resíduos. Então, sabe, se você olhar um único item, você vai resolver 50% do problema da quantidade de caminhão de lixo rodando na cidade. E outro tema são os eventos aí na cidade de Campinas. A gente já, alguns organizadores dos eventos procuraram, falaram assim, eu quero fazer a coleta seletiva. Tá, mas para você fazer a coleta seletiva, você tem um catador, você tem um agente ambiental, você tem as pessoas que vão trabalhar nisso e vai reduzir custo para a cidade ou para o organizador, porque em vez de você mandar esse material reciclado, você pagar transporte, taxa de aterro e encher os aterros, você reduz esse custo e essa ação você pode apoiar um catador, você pode remunerar um catador para fazer isso. Mas o que acontece, às vezes, em alguns eventos na cidade de Campinas, a prefeitura ela coleta tudo. E o organizador, ele não assume esse custo. E o ideal, o certo se você gerou um resíduo, você é o responsável pelo seu resíduo, você tem que arcar com o custo da destinação. Não é o munícipe que não tem nada a ver com o evento que vai ter que pagar, porque se a prefeitura coleta, está todo mundo pagando pelo resíduo da empresa. Então, uma coisa que precisa mudar na cidade de Campinas você fez um evento, você gerou os seus resíduos, você precisa ser o responsável pelo custo dessa destinação. E se esse custo, que é o transporte e o aterro, você vai ter, você em vez de ter esse custo de transporte e aterro, você pode ter o custo de remunerar uma pessoa para cuidar do seu resíduo e mandá-lo para reciclagem. Então, é muito importante isso. Depois a gente pode falar sobre esses eventos e por que a prefeitura ainda coleta esses resíduos e não responsabiliza quem realmente gerou esse resíduo para destiná-lo corretamente e não mandar para aterro ou para a coleta municipal. Fernando, obrigada, viu, por ter vindo aqui de forma remota, né? Mas trazido tantas informações para a gente sobre como transformar o nosso mundo em um lugar melhor. Obrigada, viu? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Fico à disposição para conversar com vocês. Tenho programado para Campinas também. A gente pode marcar uma presencial. Combinadíssimo. Até a próxima, então. Obrigado. Obrigada para você aí de casa também pela sua companhia, sua audiência. Te vejo na próxima edição do Giro Ambiental. Tchau, tchau. E por hoje é só, o Câmara Notícia fica por aqui, mas olha só, nada de mudar de canal, porque a nossa programação ao vivo continua daqui a pouquinho, só que lá do Teatro Bento Quirino, porque às 14h acontece a 9ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte, essa comissão que tem como presidente o vereador Gustavo Peta. Então a reunião começa às 14h e a previsão é de que vá até às 6h. Claro, você acompanha toda a reunião, toda a discussão, que quem vai comandar é o Gustavo Peta, aqui pela tela da TV Câmara Campinas e também por meio das nossas redes sociais. A gente transmite tudo pelo YouTube e pelo Facebook da TV Câmara Campinas. A você, muito obrigada pela companhia e a audiência. Continue acompanhando a nossa programação e o Câmara Notícia volta amanhã contando tudo para você que está acontecendo aqui na Casa de Leis e também em Campinas e região. Então, uma boa tarde para você. Tchau!